Ei, compadre Gororoba. Compadre Gororoba, você vai trabalhar hoje? E aí, Tonhão? Vou trabalhar hoje não. Tô, tire menos um dia pra você se divertir. Meu compadre, eu vim lhe convidar hoje aqui pra você, nós ir pra um churrasco ali na beira do rio. Vou dar um churrasco hoje lá, convidei um bocado de amigo. E todo mundo vai colaborar com alguma coisa. Um vai trazer peixe, outro vai trazer carne, outro vai trazer farinha, pimenta. E nós vamos fazer um churrasco lá. Vim convidar você especialmente, convidar você pro churrasco. Você vai ou você não vai? Um churrasco? Vou churrasco lá, mas tu. Vai ter muita gente? A sua participação é pouquinho, compadre. Você faz o seguinte, quando nós já estamos lá na beira do rio, nós já vamos pra lá, aí você vai pro grupo, a sua participação, você vai levar só uma linguiça, tá bom? Me levar só a linguiça? Quando nós já estamos lá, aí você leva a linguiça atrás, tá? Vai me levar a linguiça atrás, né? Ah, tu tá tomando negócio comigo, né? Peraí, eu levar a linguiça pra tu. Ei, rapaz, tô brincando, rapaz. No Rihanna, se você Espera a linguiça, por favor. rir,